Olá, eu sou o Roberto. Bem-vindo ao curso de CorelDRAW X6. Este curso tem por objetivo ajudá-la a usar os recursos do programa de desenho vetorial para design gráfico, o CorelDRAW. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Nesta aula, iremos aprender a aplicar efeitos como perspectiva, extrusão e distorção para a elaboração de um banner. Nesta aula, criaremos um banner que pode ser impresso para a divulgação de uma marca, produto, evento e etc. Nesta imagem ao fundo, você pode notar alguns exemplos de banner impressos. Geralmente, os formatos mais comuns são de 100 por 100 cm, 60 por 80 cm ou 80 por 120 centímetros. Mas o tamanho de um banner vai depender mesmo do tamanho da área que você tem para a sua aplicação. O nosso banner terá 60 centímetros de largura por 80 centímetros de altura, como você pode ver aqui. Já temos também na página alguns elementos prontos. Nessa aula, trabalharemos com a aplicação de efeitos nesses elementos. Quando você cria objetos no CorelDRAW, também pode transformá-los através da aplicação de efeitos especiais a eles. Por exemplo, você poderá misturá-lo a outro objeto, adicionar uma perspectiva a ele e até mesmo distorcê-lo. Pode criar a ilusão de profundidade tridimensional, adicionando efeitos como perspectiva, extrusão e chanfradura. Para começarmos, clique aqui para selecionar o objeto texto. Agora clique aqui sobre a seta para abrir o grupo de ferramentas interativas. Clique sobre a ferramenta Extrusão. Esta é a forma que o ponteiro do mouse assume após acionarmos essa ferramenta. Criaremos superfícies extras, onde existe, neste momento, apenas uma palavra. E para isso, clique neste ponto e, mantendo o botão do mouse pressionado, arraste até este local indicado. Note que as superfícies extras que foram criadas possuem o mesmo preenchimento do objeto de origem, em nosso caso, a cor verde. Mas, para podermos visualizar melhor, deixe que eu aplique um pouco de zoom para você. Excelente! Com a cor amarela no contorno, podemos visualizar melhor o resultado da extrusão aplicada ao objeto. Caso contrário, não seria possível visualizar muito bem o efeito. Clique aqui com o botão direito do mouse. Viu só? É interessante trabalhar com cor de contorno para a aplicação desse efeito. Vamos desfazer a ação clicando aqui. Com as ferramentas da barra de propriedade e a ferramenta extrusão selecionada, você pode alterar a profundidade das superfícies extras que foram criadas. Dê um duplo clique aqui sobre o campo Profundidade para selecionar o valor. E agora digite 60. Para aplicar o valor, pressione a tecla Enter. Muito bem! Perceba que podemos também alterar a profundidade da extrusão por meio da seta deslizante.
Mas vamos usar a caixa novamente, pois assim conseguimos inserir um valor exato. Dê um duplo clique aqui. Agora digite 30 e pressione Enter. Aqui, você pode escolher o tipo de extrusão que será aplicado ao objeto selecionado, tendo a possibilidade de escolher entre as 6 opções diferentes da lista suspensa Tipo de extrusão. Clique aqui na seta para abrir a lista Tipos de extrusão. O primeiro tipo chama-se fundo pequeno, que está aplicado atualmente no objeto. O objeto de origem fica na frente da extrusão, e o objeto da extrusão é menor que o objeto de origem. Clique sobre o tipo frente pequena. Viu só a diferença? O resultado ficou bem diferente. O tipo de extrusão frente pequena deixa o objeto de origem atrás da extrusão, e o objeto da extrusão também é menor que o objeto de origem. Clique aqui novamente. E acione a primeira opção novamente. Vou reduzir o zoom para podermos aplicar preenchimento na extrusão. Pronto! Agora clique aqui na seta para abrir o grupo de ferramentas Cor. Muito bem! Vejamos agora como deverá ficar nosso objeto extrudado, com a opção de cor, usar sombreamento de cor. Para isso, clique aqui. Veja que temos disponíveis 2 cores para aplicar, colocando assim uma cor degradê no preenchimento dos objetos extrudados. Clique na seta do segundo campo para abrir a lista de cores. Clique sobre a opção Conta-gotas. Veja aqui a visualização do ponteiro do mouse. Vamos selecionar uma cor que estamos usando no banner. Assim, dê um clique no local indicado. Excelente! Viu só como foi simples? Vamos agora girar o objeto. Dê um duplo clique aqui. É assim que o ponteiro do mouse será exibido. Vamos usar essa alça de rotação para girar o objeto da parte superior para a inferior. Assim, clique aqui e arraste até aqui. Vamos girá-lo novamente para o estado anterior. Clique aqui e arraste até aqui. Agora, para girarmos o objeto sem inverter posições, clicaremos dentro dele. Clique aqui e arraste até aqui. Pronto! Já obtivemos um resultado interessante. Outro efeito muito interessante com o comando de extrusão é a criação de chanfros nos objetos. Clique sobre a opção Chanfraduras de extrusão. Agora ative a opção Usar chanfradura. Para visualizarmos melhor, mova a barra de rolagem clicando aqui e arrastando até aqui. Esse efeito chanfradura adiciona uma profundidade tridimensional a um objeto gráfico ou de texto, fazendo as bordas parecerem inclinadas. Podemos também exibir apenas o resultado da chanfradura, excluindo, no caso, o efeito da extrusão. Clique aqui novamente. E agora ative a opção Mostrar apenas chanfradura. Note aqui a modificação no objeto. Vamos alterar também a profundidade da chanfradura, dando um duplo clique aqui.
E agora digite 0,3. E pressione a tecla Enter. Ótimo! Veja o efeito que temos com a ferramenta chanfradura. Mas não a utilizaremos para esse exemplo. Manteremos apenas o efeito inicial de extrusão. Assim, clique aqui novamente. E dê um clique na opção Usar chanfradura para desmarcá-la. Agora pressione ESC para fechar o menu. Agora, aplicaremos outro efeito no segundo objeto de texto. Antes, clique aqui na ferramenta Seleção. E agora, clique aqui para selecionar o texto. Muito bem! Outro recurso que poderemos aplicar em nossas ilustrações é a perspectiva. Você pode criar visualizações com perspectiva de 1 e 2 pontos para um objeto ou objeto de texto, usando o recurso perspectiva. Uma visualização em perspectiva dá uma noção de profundidade ao objeto, afastando algumas das margens do objeto, parecendo que ele está se distanciando em uma ou duas direções. Vamos entender melhor na prática sobre a utilização de perspectiva em objetos. Clique sobre o menu Efeitos. Clique aqui sobre a opção Adicionar perspectiva. Note que ao redor do objeto aparece um quadro delimitador, tracejado com 4 pequenos pontos de manipulação. Para aplicar uma perspectiva, basta clicar e arrastar o ponto de manipulação, tanto vertical como horizontalmente. Clique neste ponto de manipulação. Arraste-o até este local aqui, indicado. Clique neste ponto de manipulação e arraste-o até este local. Vamos fazer mais um ajuste no final do texto. Clique neste outro ponto de manipulação e arraste-o até este local. Excelente! Veja que belo efeito acabamos de dar ao objeto de texto. Você ainda pode melhorar a aparência do texto usando a barra de propriedades. Agora clique sobre a ferramenta Seleção. E deixe que eu aplique um pouco de zoom para você. Mas o nosso texto está bem pequeno, não é mesmo? Vamos aumentá-lo. Clique aqui e arraste até aqui para selecionar o texto. Agora clique aqui e arraste até aqui para ampliar o tamanho dos objetos de texto. Vamos posicioná-lo clicando aqui e arrastando até aqui. Ótimo! Vamos conhecer agora a ferramenta Distorcer. Clique sobre o retângulo para selecioná-lo. E clique aqui para exibir o grupo de ferramentas interativas. Selecione a ferramenta Distorcer. Aqui podemos ver como o ponteiro do mouse é exibido quando a ferramenta é acionada. Vamos aplicar um efeito clicando aqui e arrastando até aqui. Veja só! Essa ferramenta nos permite alterar objetos aplicando efeitos nele. Nesta seção da barra de propriedades, encontramos os tipos de distorções que podemos aplicar nos objetos. O tipo que usaremos é torcer distorção, que já está selecionado. Mas temos também o tipo distorção de empurrar e puxar, que distorce o objeto empurrando e puxando as bordas. E ainda este tipo que é o serrilhar distorção, que aplica o efeito de serrilhado às bordas do objeto. Você pode usar qualquer um desses tipos apenas por acioná-los pela barra de propriedades. Ao invés de clicarmos e arrastarmos os controles da ferramenta Distorcer, aplicaremos valores exatos usando a barra de propriedades.
Para isso, dê um duplo clique na caixa Rotações Completas. E agora, digite 2. E pressione a tecla Enter. Ótimo! Essa opção definiu o número de rotações completas da distorção que aplicamos. Aqui, definimos o número de graus que ultrapassam uma rotação completa da distorção. Dê um duplo clique aqui em graus adicionais. Agora digite 180. E pressione a tecla Enter para aplicar. Ótimo! Aplicamos a distância entre os ângulos da rotação da distorção. Caso você não goste do resultado obtido, basta limpar a distorção clicando aqui. Mas não vamos fazer isso. Clique na ferramenta Seleção. Clique aqui e arraste até aqui para ampliar o objeto. E agora, clique em Espelhar horizontalmente. Excelente! Pressione a tecla ESC para remover a seleção. O nosso banner está ficando bem interessante. O último efeito que aprenderemos a utilizar será o de misturar objetos. E aplicaremos esse efeito sobre essas duas linhas que estão na página. Vamos selecioná-las, pois só podemos aplicar uma mistura quando temos dois objetos selecionados. Caso contrário, não será possível aplicar o efeito. Primeiro clique aqui. Agora pressione a tecla Shift e clique nesta outra linha. Ótimo! Vamos acionar agora a ferramenta Misturar. Clique aqui. E selecione a ferramenta Misturar. Essa é a forma que o ponteiro do mouse assume ao ativarmos a ferramenta Misturar. Vamos acionar uma pré-definição de mistura para aplicar ao objeto. Clique aqui em Pré-definições. E posicione. Note que basta posicionarmos o ponteiro do mouse sobre a opção para podermos visualizar o efeito. Vamos testar o efeito. Clique sobre o tipo Rotação 90 graus. Veja só o efeito que conseguimos usando essa ferramenta. Vamos alterar a pré-definição para outro tipo. Clique aqui novamente. E agora, selecione a opção 8 etapas, linha reta. Obtivemos um resultado bem diferente, não é mesmo? Aqui podemos alterar o número de etapas em uma mistura. Façamos isso. Dê um duplo clique aqui em Misturar objetos. Agora digite 13. E pressione a tecla Enter. Perfeito! Vamos duplicar e reduzir o resultado da mistura para criar outro objeto. Pressione Ctrl mais D. Agora, para reduzir, clique aqui e arraste até aqui. Excelente! Vamos alterar o número de etapas também. Mas, como já sabemos fazer isso, deixe que eu aplique para você. Pronto! Veja aqui que aumentei para 8 o número de etapas da mistura selecionada. Pressione ESC para remover a seleção. Agora podemos visualizar o resultado do nosso trabalho. E para finalizar o banner, deixe que eu insira alguns elementos para nós. Pronto! Aqui está o banner finalizado. Inserimos aqui imagens bitmaps. E aqui ajustamos o texto ao caminho. Como você pode notar, os efeitos que aplicamos produziram um aspecto bem mais profissional e interessante à peça gráfica. Olá, nesta aula aprendemos a aplicar efeitos nos objetos para a elaboração de um banner, que são: perspectiva,
extrusão e distorção. Conhecemos o efeito chanfradura, que adiciona uma profundidade tridimensional a um objeto gráfico ou de texto, fazendo as bordas parecerem inclinadas. Espero que aproveite bem o curso. Até a próxima aula. Chegamos assim ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula.